Acompanhe o grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Nós estamos recebendo aqui em nossa redação a Carol Senzi, que é coordenadora da Vigilância em Saúde, que vai conversar conosco um pouquinho, né, dando sequência a uma série de entrevistas que a gente está tendo com a Secretaria de Saúde, né, com o pessoal da Secretaria de Saúde, para aproximar essas informações da comunidade. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia a todos que também estão nos assistindo, né? E estamos aqui para passar mais informações para a população. Tá certo. E, Carol, pode começar nos dizendo, então, quais são os serviços que a Vigilância em Saúde abrange, né? Que a gente sabe que são uma série de outras coisas, além daquilo que a população acha que é o básico, mas tem muito mais. Pode nos contar para nós quais são os serviços? Então, a Vigilância em Saúde, ela é um setor que tem vários outros serviços dentro, né? E como o nome já diz, vigilância, todos os setores estão ali prontos para vigiar a saúde, vigiar a doença, vigiar o comportamento das doenças dentro da população. Então, nós temos dentro da vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, temos a rede de frios, né, todo o setor de imunização que engloba a rede de frios e as salas de vacina, temos o programa da dengue, o serviço de atendimento especializado em doenças infecciosas e também a vigilância em saúde do trabalhador. Tá certo, então é uma gama de outras coisas que abrange dentro da vigilância de saúde. E o que cada uma dessas faz? Pode explicar para nós? A vigilância sanitária, né, acho que até vai ter um outro momento de entrevista com eles, né, faz toda a parte de alvarás, fiscalização. A vigilância sanitária é que vai deixar os produtos prontos para o nosso uso, né, ver se está tudo ok. A vigilância epidemiológica, ela é a responsável por estar de olho em tudo que se passa em termos de doenças, né, doenças transmissíveis e não transmissíveis na nossa população. Então, ela é de suma importância, né? A gente trabalha com uma gama de mais ou menos 53 doenças de notificação compulsória por portaria ministerial, que a gente tem por obrigação estar de olho, ver se acontece no nosso município e se acontece, orientar as condutas frente àquele caso. Vou pegar um exemplo, uma malária, né? A gente está recebendo bastante imigrantes, né, aqui no nosso município, então a gente fica de olho, vigiando, né, observando o que acontece, se acontecer um caso de alguma unidade de saúde, atender um paciente com sinais e sintomas, por exemplo, de malária, a gente tem todo um protocolo para diagnóstico, tratamento, orientação para a equipe de saúde, que são doenças que não são corriqueiras, né, no nosso dia a dia, né. A vigilância epidemiológica, ela também é responsável por toda a parte de declaração de nascidos vivos e declaração de óbitos que nós temos no nosso município. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa, ao nascer, ela já usa o SUS, né? O primeiro documento que ela recebe é a declaração de nascido vivo, e ele é um documento fornecido pela vigilância epidemiológica, único e exclusivo, né, pela vigilância epidemiológica. E quando a pessoa morre, a declaração de óbito, o documento final dela, também é fornecido pela vigilância epidemiológica. Então, para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano, o município de Xanxerê, ele digita todas as DNs, que a gente chama, né, e as DOs que aconteceram no Hospital São Paulo. Então, todos os que nasceram no Hospital São Paulo, sejam eles de Xanxerê ou não, eles são digitados aqui. Então, no primeiro semestre, nós tivemos 695 nascimentos no hospital, de janeiro a junho. E óbitos, então, são os que ocorrem no hospital, IML e em casa, né? Então, a gente teve 465 óbitos. Em termos de doenças de notificação, nós tivemos, no primeiro semestre, mais de 2.880 doenças notificadas, dentro das 53 que a gente monitora, mais as diarreias, né, também que a gente monitora, e também dentro da vigilância epidemiológica, bem importante, a gente faz toda a investigação de óbito infantil, óbito fetal e óbito materno.
Então, ocorreu um óbito que se enquadra dentro do infantil, fetal, materno, a gente vai investigar por que que ocorreu, qual é o problema que levou esse óbito, se é uma causa evitável, se é uma causa que a gente pode intervir para melhorar a qualidade de um pré-natal, melhorar a assistência numa unidade de saúde, né? Então, é um serviço bem importante, né? Um dos corações da Secretaria de Saúde, eu diria assim. Com certeza. Então a gente pode dizer que vigiar é a palavra-chave da vigilância, né? Estar atento, estar atento a tudo que está acontecendo. Estar atento ao que está acontecendo no município de Xanxerê. Né? Exatamente. Você estava comentando então, sobre esses números, né, dos últimos 6 meses, um balanço, né, do que ocorreu no primeiro semestre. E tem algo também específico que a gente estava conversando em off aqui sobre o SAI. Isso. Estava comentando para nós, e eu acho isso bem bacana para a gente trazer para a população, para eles verem que ocorre também esse atendimento, né, a pessoa, enfim. Então, o SAI é o Serviço de Atendimento Especializado que a gente tem no município em doenças infecciosas, então HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose, hanseníase e outras doenças que possam surgir. Mas a gente tem uma série de outros serviços dentro do SAI. No primeiro semestre, nós tivemos mais de 7 mil atendimentos dentro do serviço, dentre consultas médicas, né? Nós temos um médico especialista, infectologista, exames específicos, que a gente chama exames de carga viral para determinadas doenças, atendimentos e acolhimentos e aconselhamentos, né? Então, uma pessoa que tem alguma dúvida a respeito de uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, pode chegar lá que a gente vai orientar, vai investigar, ver se não é, exames, enfim, específicos. A gente tem a parte das carteiras de saúde, né? Que é quando uma pessoa vai trabalhar com manipulação de alimentos, né? A vigilância sanitária exige desta pessoa que ela tenha carteira de saúde para poder manipular e o ambiente poder ter o alvará de funcionamento. Então, ela é feita lá com nós também. Então, é uma série de serviços dentro desse atendimento. E tudo vai além de números, né? Números é uma parte do que a gente faz. Às vezes, a gente atende numa tarde, por exemplo, 2 ou 3 pacientes, atendeu pouco. Mas esses pacientes, eles demandam um atendimento diferenciado, né? Ele não vai simplesmente pegar um medicamento ou, eu quero fazer o exame de HIV. A gente faz todo um aconselhamento, um acolhimento em volta disso, para que ele saia de lá satisfeito com o serviço, né? E com a resposta daquilo que ele procura. Isso, isso que é bacana de ter essas conversas, para explicar para a população a gama amplificada de trabalhos realizados pela vigilância em saúde. Então, que são, além de ser em várias áreas, né? Tem todo esse cuidado além da vigilância em si, com a orientação, com as pessoas que precisam de orientação, como você estava comentando conosco. Então, é algo que abrange muita coisa. Inclusive, a gente estava falando também sobre o trabalho dos vacinadores, né? O pessoal acha que é só ir lá e fazer a vacina, né? Deu, acabou. Não, tem toda uma logística, né? Como você estava conversando conosco. Pode contar um pouquinho mais para nós sobre isso? Então, nos números que saíram, que foram publicados, saiu um número de mais de 19 mil vacinas aplicadas. Quero salientar que essas 19 mil vacinas são somente do calendário básico de vacinação. Então, só as vacinas de rotina, que são feitas dentro do calendário. Mas, se a gente for passar limpo, nós temos vacina da gripe, Covid, então o município tranquilo realizou mais de 40 mil doses, aplicou mais de 40 mil doses de vacina no primeiro semestre, porque inclui toda a vacinação do Covid, que ela é de uma campanha em andamento ainda, né? Sim. E teve a campanha da gripe também, e a gente pode incluir dentro do trabalho das vacinadoras as vacinas especiais, que são aquelas que, por exemplo, eu tenho alergia a ovo, vamos supor, né? E eu não posso receber a vacina do calendário básico, aquela que é disponibilizada, então, através de uma avaliação médica, de um pedido médico, é feito a solicitação desta vacina.
O trabalho da rede de frios em si, que inclui toda essa parte de imunização, ele é muito importante, porque é desde a chegada da vacina no município, da conferência se aquela vacina é a vacina certa, lote certo, validade certa, conservação certa, né? Até a chegada lá na sala de vacina. Lá na sala de vacina, a vacinadora vai fazer toda essa conferência, o trabalho diário dela é extremamente importante. Ela faz toda a conferência lá, se a geladeira estava ok, a câmara fria, né? Estava ok para conservar. Ela vai ambientar a caixa térmica onde ficam as vacinas que ela vai usar durante o dia. Ela vai conferir se aquela vacina ainda está apta para ser aplicada. Ao receber a pessoa que vai fazer a vacina, ela vai primeiro identificar, né, se aquela pessoa tem alguma vacina a ser feita, qual o tipo de vacina, vai conferir a carteira de vacinação, vai identificar o usuário dentro do sistema, vai fazer toda uma abordagem de orientação para depois fazer a vacina. Então, não é somente, eu quero fazer a vacina da gripe, vem aqui, vamos aspirar, aplicar e tchau, né? E às vezes elas pegam situações complicadas diariamente, né, rotineiramente, uma mãe que atrasa a vacinação do seu filho. Então a mãe, a pessoa, a criança ou adulto que chega com uma vacina atrasada, ela requer que a vacinadora tenha uma atenção específica naquela carteirinha para ver qual é a vacina que deve ser feita, se ela não perdeu alguma dose anterior que não pode mais ser feito, dependendo da idade que a criança chega, você tem que pensar, né, como que você vai organizar aquela carteirinha de vacina da criança. Então, o trabalho delas é muito além. É elas que organizam todos os pedidos especiais, todos os arquivos, elas que mantêm toda a sala organizadinha, limpa, em dia para receber o usuário naquela sala. Então, eu quero destacar aqui, né, que as nossas vacinadoras, todas elas são profissionais exemplares, qualificadas, de um preparo muito grande para estar lá na sala de vacina. Para trabalhar na vigilância em saúde, não basta somente ir, né? Tem que ter preparo, tem que ter qualificação e, acima de tudo, vontade, né? Vontade e aquele olhar ampliado. A gente não pode ir trabalhar na vigilância e ficar dentro de uma caixinha. A gente tem que ampliar o olhar e ver todas as possibilidades antes de tirar conclusões. Isso, e a gente percebe agora, com essas informações, a importância desse trabalho e o quanto esse trabalho é minucioso, que é muito do que as pessoas não veem que acontece, né? O que acontece nos bastidores, exato, né? É o que acontece por detrás de tudo. E, Carol, eu quero agradecer por Eu queria falar da dengue, né? Não, Temos claro. a dengue antes também, que faz parte da vigilância em saúde. Isso, né? eu ia dizer agora para te querer destacar algo a mais, fique à vontade para falar. Desculpa até. Não, mas assim, dentro da vigilância, então, a gente tem todo o trabalho da dengue, né? O programa de combate à dengue aqui no município, a gente conseguiu melhorar muito ele. Nós tivemos uma epidemia o ano passado e esse ano a gente já conseguiu manter os casos mais a menos, né? Temos uma equipe de 22 agentes de combate a endemias que estão diariamente a campo, passando de casa em casa. É um trabalho diferente do agente comunitário de saúde. Sim. Ela vai de casa em casa avaliando. A gente não trabalha nem com casa na dengue, a gente trabalha com imóveis, que inclui casas, inclui prédios, inclui empresas, inclui terrenos baldios, né, terrenos vazios. Então, elas vão diariamente fazer as vistorias desses locais para ver se está tudo ok, porque o nosso objetivo dentro do programa de combate à dengue é combater o mosquito, né? Para que a gente não ocorra e não tenha uma epidemia novamente no município, mesmo que a gente tenha um risco alto para isso acontecer, né? Então, para tu ter uma ideia, nós temos mais de quase 25 mil imóveis cadastrados no município, que incluem, então, casas, empresas, prédios, comércios,
terrenos baldios, né? E elas têm que passar nesses locais, que a gente divide o município em mapas, em quadras, né? Trabalhamos por bairros, elas passam nesses locais a cada 2 meses. É uma Então, correria. só para ter uma ideia, no primeiro semestre foram feitos 3 ciclos de tratamento, que a gente chama mais de 71 mil imóveis vistoriados pelas nossas agentes de combate a endemias. Fora as armadilhas, os pontos estratégicos, né? Então, para a gente chegar nesse número, tem todo um bastidor atrás, né? Todo um processo. E esse é o nosso trabalho da vigilância, né? Vigiar para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, tenham uma qualidade de atendimento, uma qualidade de saúde e não adoeçam. E já que foi abordado esse assunto, vale de ressaltar o alerta, né? Da população, porque para colaborar com esse serviço, Isso. né? Para colaborar com esse serviço, recebendo bem os As agentes agentes. e cuidando da sua propriedade, né? Não deixando ela parada, enfim, todos aqueles cuidados que vocês já conhecem no enfrentamento contra esse mosquito. Porque não basta só a gente fazer a nossa parte, né? Num programa, num combate a um mosquito que está ali, né? A gente tem risco, todos têm que fazer a sua parte. Tá certo. Carol, muito obrigado por ter passado essas informações para nós que são de extrema importância, extrema relevância e que aproximam a Secretaria de Saúde como um todo da população, passando essas informações para ela para que conheçam como que funciona o processo, né? Como a gente vem conversando. É importante esse espaço, né? Porque o que se destaca, né? Sempre consultas, exames, né? Remédios, vacina e dengue, né? Os outros setores, às vezes eles não aparecem tanto, porque a gente trabalha mais nos bastidores para que as coisas deem certo, né? Então, obrigada pelo espaço de estar aqui trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho enquanto vigilância em saúde. De nada, e o espaço a gente fala que está sempre aberto. A gente sempre vai receber vocês de uma maneira muito feliz para que consigamos passar as informações para a população. Obrigada. E para mais informações, você consegue acessando lancenoticias.com.br. Grupo Lance Notícias, o nosso lance é você.